A paz do Senhor, queridos. Eu sou o professor Israel Silva, congrego na Vila Hortolândia, aqui no Ministério de Jundiaí, setor 2. E hoje nós estaremos estudando a lição bíblica de número 8, que tem por título O Reinado de Deus já teve início. E o texto base para o estudo desta lição se encontra em Mateus, no seu capítulo 10, a partir do verso 5 ao 15. Eu não vou ler este texto, mas eu quero destacar 3 versículos dessa leitura do texto base. O primeiro versículo que eu quero destacar é o verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. A ordem de Jesus para os discípulos, ela foi clara e concisa. Jesus disse aos seus discípulos que quando eles saíssem para pregar o evangelho, era para anunciar o reino dos céus ou o reino de Deus. E esses representantes, eles tinham uma responsabilidade espiritual sobre os seus ombros. O verso 8, Jesus vai dizer aos seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Ou seja, por onde esses homens passassem, levando a mensagem do reino de Deus ou do reino dos céus, curas e milagres extraordinários iam acompanhar esses homens por todo o seu ministério. Entrando na nossa lição, a introdução dessa lição vai dizer o seguinte: é importante ressaltar que não podemos confundir o reino de Deus com denominações ou ministérios da moda. O reino se manifesta de forma íntima e particular no coração dos que creem. Ou seja, nós não podemos confundir o reino de Deus ou o reino dos céus com algum ministério que esteja na moda, com alguma igreja que está tendo destaque. Mas o reino de Deus, ele se manifesta de forma íntima e particular no coração de todo aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a introdução vai continuar dizendo o seguinte: apesar do reino não ser uma realidade visível, viver sob o reinado do Pai é prova que acolhemos a palavra de Deus e nascemos de novo. Ou seja, todo representante do reino de Deus, ele tem esse princípio dentro do seu coração. Ele recebeu o evangelho, recebeu a palavra de Deus dentro do seu coração, ele vive uma vida diferenciada no mundo cheio de pecado, ele vive uma vida transformada, modificada pelo poder da palavra do Senhor. Mas, irmão Israel, quando que o reinado de Deus teve início na terra? Marcos vai dizer lá no seu capítulo 1, a partir do verso 14 ao 15, vamos ler juntamente comigo. Marcos, capítulo 1, verso 14 ao 15. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. O reino de Deus na terra teve início com
o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo ali na Galileia. E a mensagem de Jesus é: arrependam-se e creia no Evangelho. Não precisamos enfeitar muito a pregação do Evangelho. A pregação da palavra de Deus, ela é simples e concisa. Nós temos que entender que quem transforma a vida do homem, a vida da mulher, é o Espírito Santo de Deus. Como homens separados, jovens separados, adolescentes separados por Deus, nós temos a ordenança do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. E este Evangelho, quando for pregado a todo mundo, então, diz a Bíblia Sagrada, o fim chegará. Então, Jesus está dizendo: o tempo aqui está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Não é um evangelho de vida material, não é um evangelho de prosperidade financeira, não é um evangelho de crescimento profissional, mas é um evangelho de arrependimento. Jesus disse: aqueles que querem me seguir, tome a sua cruz, vem e siga-me. Ou seja, aqueles que querem ter um compromisso comigo, com a minha palavra, devem deixar os seus desejos de lado, tomar a cruz e seguir os meus passos. Então, a introdução ainda continua dizendo: a palavra reino, basileia, pode ser usada em um sentido abstrato ou concreto, como reinado ou domínio. A soberania ou a autoridade de Deus é um fato presente no nosso mundo moral, mas é contestado pela rebelião do homem. Apesar disso, Deus, ele está no trono. O nosso Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele reina, ele está no trono, ele está contemplando todos os momentos de cada um. O nosso Deus, ele não perdeu o controle da história. E continuamos aqui na introdução. Ele realmente reina, fazendo com que até a ira do homem converta-se em louvor ao seu nome. Olha o que o salmista vai dizer lá no Salmo 93, verso 1 e 2. Salmos 93, verso 1 e 2. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Ou seja, o nosso Deus, ele continua reinando pelos séculos dos séculos. O reino de Deus ficou próximo dos homens na pessoa de Jesus, e na sua pessoa ele realmente confronta os homens. Nós não podemos jamais nos esquecermos da ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Olha a advertência do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Não podemos inverter esta ordem na nossa vida espiritual. O reino de Deus, ele faz parte da nossa realidade. Ele faz parte da nossa vida com Deus. Foi por isso que Jesus deu este alerta. Buscai primeiro o reino de Deus.
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que eu coloco o reino de Deus como prioridade na minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu ministério, dentro do meu trabalho, Deus, ele garante que a bênção dele nos acompanhe. Primeiro tópico da lição: a natureza do reino de Deus. Subtópico 1: temporal e eterno. Diz assim a lição: temporal, enquanto a igreja manifesta essas características do reino na terra. Eterno, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Ou seja, nós temos duas divisões do reino de Deus. Primeiro, ele é um reino temporal. Enquanto a igreja ela manifestar as características do reino de Deus na terra, esse reino ele é temporal. E a segunda etapa deste reino é que é um reino eterno. Este reino ele se concretizará na eternidade quando Cristo vier buscar a sua igreja. E o tópico continua dizendo o seguinte: quando Pilatos interrogou a Jesus sobre a falsa acusação de que ele se autoproclamou rei dos judeus, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Jesus estava dizendo para Pilatos: eu não tenho nenhuma responsabilidade com as coisas deste mundo. E aqueles que são representantes de Deus também têm que ter esse mesmo sentimento na sua vida espiritual. As coisas do mundo vão passar. Todas as coisas aqui nesta terra um dia passarão. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o representante do reino de Deus deve ter este sentimento dentro do seu coração: o meu reino não é deste mundo. A igreja, ela está batalhando, ela está lutando, ela está conquistando um reinado eterno com Cristo Jesus. No tópico continua dizendo o seguinte: ou seja, o reino de Deus possui um início, apesar de nunca ter o fim. Então nós lemos aqui na lição que o reino de Deus teve um início quando Jesus começou o seu ministério lá na Galileia. Porém, esse reino, ele nunca terá um fim. Esse reino, ele vai continuar por toda a eternidade, assim que Cristo vier buscar a sua igreja. Ainda no tópico 1, a natureza do reino de Deus, o subtópico 2 diz o seguinte: material e espiritual. Diz assim a lição: tanto a mensagem de Jesus quanto a mensagem de João é direta. O reino de Deus é chegado. Essa mensagem, o reino de Deus, ela não pode estar ausente dos nossos púlpitos. Ela não pode estar ausente dos nossos ensinamentos. A mensagem que o reino de Deus, ele é concreto e real, não pode estar ausente da nossa vida espiritual. Essa mensagem, ela tem que ser pregada de uma forma clara, e os frutos deste reino têm que nos acompanhar durante o nosso ministério. E já lemos aqui acerca desses frutos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Ou seja, os nossos púlpitos, as nossas mensagens, ela tem que estar impregnada com o reino de Deus. E como que eu vou saber que a mensagem que está sendo pregada está glorificando ou não, ou exaltando ou não o nome do Senhor? Através dos frutos.
Jesus disse que nós conheceremos uma árvore através dos frutos. Uma árvore boa, ela não pode dar um fruto ruim. Como uma árvore ruim, ela não pode dar um fruto bom. A mensagem pregada que o reino de Deus está próximo tem que ser acompanhada pelos milagres ou pela autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu esta autoridade para colocarmos as mãos sobre os enfermos, para expulsar os demônios. Deus nos deu esta autoridade para colocar a mão sobre aquela pessoa que está oprimida, depressiva, com um espírito de suicídio e repreender todo aquele mal. Ainda no primeiro tópico, a natureza do reino de Deus, o subtópico 3 vai dizer o seguinte: presente e futuro. Além do reino ser presente, ele também é futuro. Ou seja, hoje nós vivenciamos dentro do ambiente espiritual, quando nos reunimos para adorar ao Senhor, um reino presente. Porque nesse ambiente espiritual, nós vemos as manifestações espirituais da parte de Deus. Nós vemos pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Então o reino, ele se faz presente. Porém, esse reino também, ele é futuro. E eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse. João, ele está ali na ilha de Patmos, quando ele recebe essa revelação da parte de Deus das coisas que vão acontecer. Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Note, do trono de Deus. Todo rei tem um trono, e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha como será o reino futuro de Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele, e reinarão para todo o sempre. Ou seja, o reino de Deus, ele é presente, e no futuro, a igreja que for arrebatada, os escolhidos, aqueles que lavaram a sua roupa no sangue do Cordeiro, vão desfrutar no reino futuro de todas essas bênçãos que João disse em Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao 5. O subtópico 2, o reino de Deus na atualidade. Subtópico 1 diz o seguinte: a expectativa israelita frustrada. Os 2 discípulos no caminho de Emaús precisava ajustar a sua expectativa conforme o evangelho. O anseio desses homens era a libertação política para Israel. Mas nunca foi o propósito de Jesus
instaurar um reino terreno ou político. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, está registrado em Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, eles tinham uma visão acerca do reino de Deus um pouco distorcida. Eu quero ler nessa gravação Lucas capítulo 24, verso 21. Olha o que esses discípulos estavam dizendo ou pensando. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, a expectativa desses discípulos era que Jesus instaurasse um reino político, um reino terreno. Era que Jesus tirasse a opressão dos romanos sobre os judeus. A expectativa desses discípulos estava no presente e não no futuro. Eles não compreenderam que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, para que um dia voltasse e buscasse a sua igreja, para que reconciliasse o homem com Deus. Então, quando esses discípulos, eles entendem que Jesus morreu e não ressuscitou, eles perdem a esperança no Deus que é o Criador de todas as coisas. Eles estavam focados apenas no reino material e não no reino espiritual e não naquilo que Deus iria fazer através da sua morte na cruz do Calvário. A lição continua dizendo: os judeus não perceberam que o reino já tinha chegado e não puderam recepcioná-lo. Eles esperavam algo diferente. Os judeus não perceberam que o reino de Deus já estava estabelecido na terra. Eles estavam esperando algo diferente. Talvez eles estavam esperando alguém que combatesse, naquele momento, toda a opressão que eles viviam sob o Império Romano. Os judeus, eles não compreenderam ou entenderam que o reino de Deus não era deste mundo, e sim um reino futuro. O subtópico 2. Inobservável e não localizável. O reino de Deus é uma realidade, embora não observamos e não localizamos. Sabemos que o reino se faz presente sobre a vida daqueles que acolheram a palavra de Deus. Olha que interessante. O reino se faz presente sobre aquele que acolheu a palavra de Deus. Nos 4 cantos do planeta Terra, tem um representante do reino de Deus. Tem alguém que manifesta os frutos do reino de Deus. Tem alguém que acolheu, que guardou a palavra de Deus dentro do seu coração e manifesta através do que? Da proclamação do Evangelho de Cristo. O subtópico 3, reino ou reinado de Deus. Nós precisamos dividir aqui o que é reino e o que é reinado. Primeiro, o reino é determinado em uma localização. Tá? Reinado é o quê? É levado de geração para geração. É atuante no coração do homem e da mulher. O estilo de vida dos que são orientados pela ética do reino é a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi a profecia de Samuel para Saul, ou a observação de Samuel para Saul. Saul,
é melhor você obedecer do que sacrificar. Então, aquele que tem o reino de Deus dentro do seu coração, que recebeu a palavra do Senhor dentro do seu coração, ele tem um estilo de vida orientado pela palavra do Senhor. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa qual é a direção do mundo, mas todos aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo e receberam esta orientação da parte do Senhor Jesus Cristo, eles têm como objetivo no seu coração agradar o dono deste reinado. E quem é o dono desse reinado? É o nosso Deus. Eles têm como objetivo dentro do seu coração não sacrificar, não levar uma adoração vazia diante de Deus, mas levar uma adoração diante de Deus em espírito e em verdade. Porque eles têm como desejo dentro do seu coração ser servos e servas obedientes diante do Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. O reinado de Deus se completará no futuro. Subtópico 1. Israel. Tudo que Deus prometeu para essa nação se cumprirá. Entretanto, nós temos que entender que tudo que Deus prometeu para a nação de Israel, ela não vai ser cumprida na perspectiva política, mas sim na perspectiva espiritual. Então, tudo que Deus prometeu para a nação de Israel vai ser cumprida. Olha o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 11 do seu livro, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate
e das terras do mar. Então nós temos que entender que tudo que Deus prometeu para a nação de Israel, ele vai cumprir, porque nosso Deus é fiel. Subtópico 2. A igreja. Os não descendentes dos judeus são gentios, ou seja, gentes. A estes, os judeus deveriam ser exemplos. Porém, os judeus rejeitaram a palavra. A decadência dos judeus era tamanha que entre os gentios o nome de Deus era blasfemado por causa das atitudes dos judeus. Os judeus não receberam a Jesus. Os judeus rejeitaram a palavra. Os judeus prepararam, juntamente com os religiosos da época, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que Deus, ele separou um povo, os gentios, ou seja, as gentes, e todos aqueles que receberam a palavra do Senhor, diz João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aquilo que os judeus rejeitaram, não quiseram, os gentios receberam de bom grado. E a partir do momento que eles receberam esse evangelho da graça, esse evangelho do amor, esse evangelho da transformação, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa, ela levanta a sua mão e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela está se tornando um filho ou uma filha de Deus. O subtópico 3, o mundo. Embora a natureza foi afetada fortemente pelo pecado, já que ela aguarda a redenção, a palavra informa que chegará um tempo em que o reino de Deus será uma realidade completa em harmonia. Como nós lemos aqui em Isaías capítulo 11, verso 1 ao 11. Chegará um tempo que Deus ele vai restaurar todas as coisas. Haverá uma completa harmonia. Esse tempo marcará a plenitude do reino de Deus. Esse tempo marcará todas as promessas ditas pelo Senhor Jesus para os seus servos, para os seus filhos, para a sua igreja. Todas as promessas de Deus se cumprirá quando esse reino ele for implantado. A conclusão da lição diz o seguinte: os reinos do mundo são temporais, passageiros e dependem das circunstâncias para subsistir. Mas o reinado de Deus já é uma realidade na vida daqueles que acolheram a mensagem do Evangelho. Todo reino neste mundo é passageiro. Entra governantes e saem governantes. Entram presidentes e saem presidentes. Todos aqueles que são constituídos nesse reino material, um dia o seu mandato ou seu reinado vai acabar. Mas o que é interessante aqui na conclusão é que o reinado do nosso Deus, ele é pelo século dos séculos. E o nosso Deus, ele reina em poder e glória, como a gente já leu aqui em Salmos 93, verso 1 e 2, que o nosso Senhor, ele está revestido de majestade para reinar. O nosso Deus, ele não perdeu, nunca perderá o controle da história da humanidade. Talvez nós olhamos as circunstâncias do momento, olhamos a situação do mundo no momento e causa uma certa preocupação. Talvez dentro do nosso coração causa até mesmo uma certa ansiedade.
mas tenham fé que o nosso Deus, ele continua no seu trono, reinando para todos sempre, pelo século dos séculos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada professor, e que Deus venha usá-los neste domingo como um canal do Espírito Santo para falar em cada coração dos seus alunos, da sua classe, e que o Espírito Santo venha dar sabedoria nessa lição de número 8, uma lição muito importante. O reinado de Deus já teve início. Amém?